Good morning, everyone. Bom dia a todos e bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. Vamos para de pé para fazermos uma oração. Let's stand up to everyone in prayer, and let's ask our brother Joseph to come to the front to translate for me, please. Heavenly Father, we rejoice this morning to be here in this place to give you the honor and praise that you deserve. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua casa para te louvar e te bendizer esta manhã, Senhor. And we pray, Heavenly Father, that you prepare our hearts so we can not only worship you, but meditate upon your word and be able to obey exactly what the Bible teaches. E nós te pedimos, Senhor, que tu prepares os nossos corações, Pai, para ouvir a mensagem que vai ser falada hoje, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. We commit into your care those among us who are sick. We pray you bring healing to their bodies. May you comfort their hearts. And may your will be done in their lives. Nós entregamos, Senhor, aqueles que estão doentes do nosso meio, Senhor, que tu os confortes e cuides deles, Senhor. We commend to your care the missionaries that you provide for their needs. Entregamos nas tuas mãos também os missionários e que tu possas prover para as necessidades de cada um deles, Pai. Protect them and use them in the ministry. Protege-os e usa-os no ministério, Senhor. And may we today exalt your name in this place. Que a gente possa exaltar o teu santo nome neste lugar. Not only here, but all over the world where your people are gathered together. Não só aqui, mas também através de todo o mundo, Senhor, onde os cultos vão ser feitos esta manhã, Senhor. We ask all this in the name of Jesus. Amen. E nós te agradecemos tudo no nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Here in the love of God.
Só continuamos a orar, Senhor, todos nós, aqueles que vão sofrer agora, principalmente em relação ao que estamos a falar, continuam os problemas, continuam a não haver luz, porque é muito complicado para toda aquela gente. Já há algumas comunicações, agora a tempestade veio novamente. O que já como arranjar, voltou a ficar desarranjado por causa dos ventos, senão está tudo nas mãos de Deus. E a vontade não é contra. E mesmo isso temos que dar graças. E é só. Portanto, e continuamos a orar também para aqueles que nos são mais queridos, os nossos irmãos, que estão a passar por fases menos boas, fiquemos com eles também em oração e para que seja feita sempre a vontade de Deus. Sendo assim, não havendo mais anúncios, e nós vamos ter o irmão Mário para fazer a coleta, por favor. Pai, ao grande que Tu és que permites que a gente possa dar daquilo que Tu nos dás para que possamos abençoar outros e para que possamos continuar com a Tua obra, Senhor. Porque tudo é para Ti, por Ti e para Ti. Em nome do Teu Filho Matos, peço e agradeço. Amém. Amém. Ora, sendo assim, vamos colocar-nos de pé para o nosso Senhor, com estima, graça e Deus. Para ler João 1, 5 ao 18, por favor, e depois procurar a mensagem.
Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumia a todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem filhos, feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim há antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto, porém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Amém. 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 Ora, meus queridos irmãos, vamos então ficar lendo a palavra do Senhor em João capítulo 1, vamos começar por aí. E hoje vou dar uma mensagem que eu fiz no domingo passado na escola dominical e depois comecei a pensar que a igreja toda devia ouvir esta mensagem. Portanto, aqueles que estiveram comigo no ano passado, é uma repetição que você vai ouvir e ainda vai aprender mais. Nós hoje vamos estudar acerca de dois conceitos. O conceito da lei e o conceito da graça. E o apóstolo João, neste versículo capítulo 1, 17, fala disso. Quando ele disse o seguinte: Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele aqui faz uma diferença entre o conceito da lei e o conceito da graça. O que é o conceito da lei dada por Moisés? Se nós formos à Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos encontrar que Deus deu os 10 mandamentos, escritos nas duas tábuas de pedra, e deu, através de Moisés, os rituais da lei. Fizeram um tabernáculo. Nesse tabernáculo apontava para a vinda de Cristo, perfeitamente apontava para Cristo. Os rituais que foram dados pela lei, através do sacerdócio levítico, apontavam para a vinda de Jesus Cristo. Até as mobílias que estavam no tabernáculo apontavam para Jesus. As cortinas apontavam para Jesus. Tudo estava no Velho Testamento, era uma sombra que apontava para a vinda de Jesus Cristo. No entanto, no conceito da lei, Deus disse ao povo de Deus, em Deuteronômio capítulo 28 e em Levítico capítulo 26, que se eles guardassem os mandamentos da lei e fossem obedientes, Deus prometeu que eles seriam o seu povo e que Deus havia de os abençoar. Não estava falando da salvação, estava falando da parte material. E Deus também prometeu, se eles não fossem obedientes aos mandamentos de Deus, segundo a lei, se eles fossem persistentes a pecarem contra Deus, que Deus havia de castigá-los. E se a nação inteira continuasse a pecar contra Deus, Deus um dia havia de castigá-los, tirá-los de fora da terra da Palestina e espalhá-los pelo mundo inteiro. Também estava escrito
em Deuteronômio capítulo 28, que um dia Deus havia de ter os seus pecados quando eles se arrependessem. Parte dessa profecia vemos cumprida no século XX. Os judeus voltaram para a sua terra. Tiveram 2000 anos fora da sua terra. Mas neste concerto nunca prometeu que Deus devia salvar as pessoas dos seus pecados. Eram sombras que apontavam para a vida de Cristo. Coisas temporárias que Deus pôs até a vida de Cristo. O que é o conceito da graça? Porque vemos aqui no versículo 17 que diz aí que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é o conceito da graça? O conceito da graça é um pacto que Deus está fazendo com os pecadores. Que se eles admitissem que tinham quebrado o mandamento de Deus, que eram pecadores, se eles estivessem prontos a arrepender-se dos seus pecados e crescem com fé que Deus enviou o seu Filho a propósito para pagar a dívida dos pecados do mundo inteiro, se eles crescem nesse sacrifício de Jesus, Deus prometeu que havia de perdoar os seus pecados e lhes dar a vida eterna. Isto é o conceito da lei. Está a ver? A diferença. O conceito da lei salva. O conceito da graça salva. O conceito da lei não salva. Não tem poder. Ora, nós hoje vamos ver a importância e a diferença entre o conceito da lei e o conceito da graça. Reparem que no capítulo 1, o apóstolo João nos mostra que Jesus é superior a Moisés. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Quem é Jesus? Reparem o que ele diz em João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo está a se referir a quem? A Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Era Deus. Aqui está a diferença entre Moisés e Jesus. Jesus é Deus. Deus como a forma de um homem. É o que vemos no versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, Jesus é Deus, de uma forma de um homem. Quem é Moisés? Moisés é um homem. Está a ver a diferença? Deus é Jesus. Moisés é um homem. Só ali mostra que o conceito da graça é superior ao conceito da lei. Reparem que aqui o apóstolo Paulo, João, fala mais acerca de Jesus. Versículo 2. Ele estava onde? No princípio, com Deus. Desde a eternidade, Jesus está com o seu Pai. Moisés não pode dizer isso. O tempo de Moisés é muito curto comparado com Jesus. Insignificante. Reparem no 3. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui o apóstolo João está mostrando que Jesus é também o Criador do mundo. Tem todo o poder. Os céus foram criados por Cristo. É o que vemos em Gênesis capítulo 1. As montanhas, os mares, as florestas, tudo foi criado por Jesus. Os animais, aves, tudo. E foi Ele também que criou a raça humana. Façamos o homem à nossa imagem. Aqui está a diferença entre Jesus e Moisés. Moisés não é o Criador. Moisés não tem todo o poder. Moisés depende de quem? De Jesus Cristo. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Moisés nunca pôde fazer nada se Cristo não lhe desse esse poder. Nada.
Ele mostra logo a diferença entre Moisés e Jesus. Jesus, o Criador do mundo com todo o poder. Moisés, criado por Jesus, que dependia totalmente em Jesus. Jesus é perfeito. Nunca pecou. Nasceu sem pecado. Viveu uma vida inteira aqui na Terra sem nunca ter pecado. Só ia morrer. É um milagre formidável. Pode Moisés dizer que ele nunca pecou? Moisés pecou também. É como nós. Portanto, olhando para Jesus e olhando para Moisés, vemos logo a diferença. O conceito da lei, que Deus deu através de Moisés, é inferior ao conceito da graça que Jesus trouxe para nós. Porque Jesus é superior a Moisés em todas as coisas, em tudo. Mas eu hoje gostava de olhar para passagens da Bíblia que falam disso. Vamos agora a Hebreus. Vamos ao livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Ora, muitos dizem que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, e eu acredito que isso fosse realmente devido ao facto de, quando lemos o livro de Romanos, vemos um homem que está completamente instruído por Deus, e depois escapa o apóstolo Paulo, e o livro de Hebreus mostra isso também. Mas em Hebreus capítulo 8, e versículo 5, reparem bem as palavras que nos dizem. Os quais servem de exemplar, e sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. E estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Tudo o que foi feito através de Moisés, que Deus mostrou a Moisés, são coisas temporárias e sombras que apontavam para as vindas do futuro. Está a ver? A lei é uma sombra profética que aponta para Jesus Cristo. Reparem que lemos em Hebreus capítulo 10 e versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca perceberam os sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então o apóstolo Paulo, escrevendo que ainda no seu tempo, as pessoas iam ao templo em Jerusalém fazer os seus sacrifícios conforme estava dito no conceito da lei de Moisés. No entanto, o apóstolo Paulo está aqui a dizer aos cristãos, naquele tempo, e para nós também, que a lei é uma coisa temporária, é uma sombra. E que nunca aquele sacrifício de animais podia realmente purificar e aperfeiçoar os que eles faziam este sacrifício dos animais. Porque eram imagens dos bens futuros e não a imagem das coisas certas. Agora vamos ler capítulo 7, que fala e mostra que realmente o conceito da lei é uma sombra que aponta para o conceito da graça. Reparem bem o que lemos em Hebreus capítulo 7, e começando no versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse para o sacerdócio levítico, é através do conceito de quê? Da lei. Porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão.
Aqui temos o apóstolo Paulo fazendo a pergunta se realmente o sacerdócio levítico que foi feito através de Moisés, segundo a tribo de Levi, se fosse realmente o sacerdócio perfeito, qual era a razão que Deus profetizou? Que um dia havia mandado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é essa pessoa que vai vir segundo a ordem de Melquisedeque? É o Senhor Jesus Cristo. É a pergunta que ele faz. Qual é a razão? Solamente aquele sacerdócio levítico que foi introduzido através de Moisés, que Deus disse a Moisés para o fazer. Se fosse perfeito, qual é a razão que Deus no Velho Testamento já está profetizando que um dia mais tarde havia mandado um sacerdócio, não segundo a ordem de Levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Se for ao Salmo 110, lá está a profecia. Versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, reparem bem, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz o quê? Também mudança da lei. Ora, isto é muito importante os irmãos saberem disto, irmãos. Porque há religiões, por exemplo, que vão usar o Velho Testamento para forçar a você a seguir coisas que Deus já disse, está cancelado. E eles querem forçar as pessoas a seguir. E diz, a Bíblia diz, mas esquecem-se do que está aqui escrito. E que Deus disse, claramente, mudança do sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Querendo dizer que os rituais, os sacrifícios dos animais, que nós lemos no livro do Levítico, e no livro de Esdras, do Deuteronômio e tudo isso, que esses sacrifícios dos animais, Deus disse, isso está cancelado. Porque um filho já veio. Eram sombras que apontava para a vida do meu filho. Isso está cancelado. Não permite que ninguém venha à sua casa querendo impor a você coisas que Deus disse, isso está cancelado. Está cá escrito. A circuncisão que Deus mandou a Abraão fazer é para quem? Para os judeus, não é para nós. Está cancelado. Está a ver? O sacrifício dos animais, que lemos no Levítico capítulo 11, animais puros e impuros, através de Cristo está aqui cancelado. Está a ver? O sábado que Deus disse que é um testemunho de que eles pertencem a quem? A Deus. Com a vinda de Cristo, está cancelado para nós. Não é que a gente despreze o sábado, não é isso. Mas Deus não impõe esse dia para nós. Porque Cristo ressuscitou quando? No dia de quê? No domingo. É o dia do Senhor. E antes de reparar que o apóstolo Paulo, que antigamente seguia a lei, e pensava que os cristãos andavam errados, ele escreveu em 1 Coríntios 16 que os cristãos deviam se reunir, qual é o dia? No domingo. Está a ver? No domingo. E das ofertas para Deus. E também em Gálatas ele diz que, vindo a vida de Cristo, tudo isso já não é para nós. Está a ver? É importante a gente saber isso para que não haja religiões que vão à vossa porta. A Bíblia diz, o Velho Testamento diz, não, isso está cancelado. Com a vinda de Cristo, mudou-se a lei. Versículo 13. Porque daquele de quem estas coisas se dizem pertence a quem? A outra tribo, da qual ninguém se serviu ao altar. Vi ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e considerando essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. Moisés nunca falou que Cristo havia vindo do sacerdócio de Judá. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, uma segunda virtude da vida incorruptível. É interessante, irmãos, se vocês forem ao Velho Testamento, vão reparar que a Bíblia fala de Melquisedeque que abençoou Abraão, e a quem Abraão deu os dízimos a ele,
mas nunca fala de onde é que veio esse Melquisedeque. Nem fala da origem, nem da sua morte, nada disso. E aqui o apóstolo Paulo também não diz a nós quando é que ele nasceu ou quando morreu. Simplesmente ele fala que no Salmo 110 está lá escrito que Deus um dia havia levantado um sumo sacerdote que era o seu filho, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aqui vai estar falando disso. Deixa-me dizer sério. Porque se Deus se certifica que tu és sacerdote eternamente, repare, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, os sacerdotes do tempo de Levi, eles eram eternos, irmãos. Não eram eternos. Eles morriam. Morria, depois o filho vinha, depois o outro morria, depois o outro filho vinha, e tudo isso eram temporários, não eram eternos. Mas Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é quê? Eterno. Ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. O sumo sacerdote está intercedendo por nós. Mostrando a importância do valor superior ao conceito da lei. O conceito da graça é um sacerdócio eterno, perfeito, poderoso, que ouve as nossas orações. Quando a gente quer orar a Deus, a gente não vai a um sacerdote que é eterno. A gente vamos à presença de Deus através do nome de quem? De Jesus Cristo. Versículo 18. Porque o precedente mandamento, reparem, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aqui está o apóstolo escrevendo claramente, devido ao facto que é um conceito temporário, fraco, Deus abrogou esse conceito. Está cancelado. Estamos agora no conceito de quê? Da graça. Agora vamos ao capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, de tal que está sentado no céu, à destra do trono da majestade. Está a falar-se de Cristo. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, o tabernáculo que Moisés fez foi feito através de mãos de homens. É verdade que Deus deu sabedoria àqueles homens para fazerem aquele tabernáculo, e as mobílias e tudo isso, mas foi feito pelos homens. Mas o tabernáculo do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não foi feito pelos homens. Foi feito por Deus. O próprio Deus é que fez esse tabernáculo. Versículo 3. Por todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, porque era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se eu tivesse aqui na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, e estamos já para acabar o tabernáculo, que foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora, alcançou ele um ministério tanto mais excelente quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Pois se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aqui está Deus nos ensinando claramente. Somente se o conceito da lei fosse irrepreensível, Deus não ia buscar um outro conceito segundo a graça. Versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Ele está falando agora de uma profecia que lemos em Jeremias, capítulo 31 e versículo 31, em que Deus profetizou que no futuro havia de estabelecer um concerto melhor do que o concerto da lei. Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não prometeram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei, e eu lhes serei por Deus,
e eles me serão por povo. Ora, meus irmãos, aqui está dizendo Deus, nesta profecia, que havia de pôr a própria lei de Deus, não nas tábuas de pedra, mas no nosso coração. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, irmãos, há várias coisas que Deus nos dá e uma delas é o Espírito Santo. O Espírito Santo entra na nossa vida e nós somos o templo de quem? O templo do Espírito Santo. Está a ver a diferença? O templo do Espírito Santo. Na lei era um templo de pedra. No concerto da graça, os são salvos são o templo do Espírito Santo. E Deus habita dentro de nós. Aqui dá a diferença. Versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, dos pecados e das tuas predicações, não me livrarei mais. Dizendo, novo conselho, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho é, se envelhece, porque está-se de quê? A acabar. Meus queridos irmãos, no conceito da lei, a lei não mostra misericórdia para ninguém. A lei simplesmente é uma testemunha que eu e você pecamos contra Deus. E devido ao nosso pecado, nós não podemos ser salvos pela lei. No conceito da graça, Deus salva até o pior pecador quando ele se arrepende e põe sua fé em Jesus Cristo. E Deus diz, estás perdoado. Está tudo perdoado. Sabe que ontem eu fui visitar a nossa irmã Zaida Marques. E no meio da conversa disse a ela, irmã, é tão bom saber que a nossa passagem já está paga. Porque Jesus já pagou por ela. E ela riu-se, é verdade, pastor. Jesus já pagou pela minha passagem. Uma mulher de fé. Ali naquele quarto, é quase que não se consegue mover devido à sua saúde. Mas a fé está lá. Minha passagem está paga. Está à espera disso. O conceito da lei não paga a passagem. Você que quer ser salvo pelas suas boas obras, você está num caminho completamente errado. A lei não vai pagar a sua vida, os seus pecados. Nem tem poder para isso. E as suas obras que você faz não consegue pagar a dívida dos seus pecados. É imperfeito. E Deus não aceita uma coisa imperfeita. Mas o sacrifício que Jesus fez na cruz foi feito um sacrifício de um homem e de um Deus que é perfeito e nunca pecou. E Deus aceita isso. Porque é um sacrifício perfeito que pagou a dívida dos nossos pecados. Então lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a diferença entre o conceito da lei e o conceito da graça. Cristo pagou a dívida da nossa salvação, dos nossos pecados. E quem põe a sua fé nele, Deus promete, estás perdoado completamente de todos os teus pecados. Já repararam a misericórdia que Deus mostrou àquele homem, aquele criminoso que estava ao lado de Cristo? Em que o homem virou-se para Jesus e disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O homem admitiu que era um pecador, por isso ao outro seu colega, nós somos pecadores. Nós não merecemos nada. Ele está perfeito. E Deus deu fé àquele homem e creu que Jesus era o Rei, o Messias, o Senhor. Os fariseus esqueceram de Cristo, homens que liam a Bíblia e não sabiam quem era Jesus. Jesus disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estão cegos. Nem sabem o que estão a fazer. E aquele homem
que praticamente não tinha educação. Era um criminoso. Mas pela graça de Deus mostrou misericórdia àquele homem. Abriu os seus olhos e mostrou que aqui está o teu Salvador. E ele pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, por favor, quando tu entrares no teu reino. E Jesus virou-se para ele e disse: na verdade, hoje mesmo estás comigo no paraíso, estás salvo. Imaginem a alegria do coração de cada homem quando Jesus lhe diz: estás salvo. A lei nunca dizia isso. A lei condena-te a ti. Estás condenado. O conceito da lei não mostra misericórdia a ninguém. Mas Deus mostrou misericórdia àquele homem segundo o conceito da graça. Jesus nos traz graça. Traz misericórdia. Traz amor. Traz salvação. Traz todas as bênçãos espirituais. Vêm a nós através de quem? De Jesus Cristo. Isto é o conceito da graça. Ora, vamos então ao capítulo 10, o último passagem que nós vamos meditar. E o apóstolo Paulo aqui está dando a conclusão, a diferença do conceito do Levítico e o conceito do Melquisedeque. Versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Segundo o conceito da lei, o sumo sacerdote, uma vez por ano, havia de fazer propiciação pela nação inteira, em que ele entrava no lugar santíssimo, que havia duas divisões, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo estava a mesa dos pães, estava o castiçal, estava o altar de incenso. No lugar santíssimo estava a arca. E por cima da arca estava uma tampa, que era chamada o propiciatório, com dois querubins cobrindo a arca e o propiciatório. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, segundo o mandamento da lei, entrava no lugar santíssimo e ali espargia o seu sangue sobre o propiciatório. Ele fazia isso por si próprio, primeiramente, e depois fazia pela nação inteira. E Deus disse: os pecados estão perdoados. Mas aqui diz: eram sombras temporárias, repetidas todos os anos. Porque se fosse perfeito, não era preciso repetir. Mas depois explica, versículo 2. De outra maneira, teriam a ser deixados de oferecer. Porque por ficar uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Somente aquilo que fosse perfeito, não era preciso repetir no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível, reparem bem, que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Era uma coisa temporária. Aquilo que nós lemos no Velho Testamento era uma coisa temporária. Era uma sombra. Mais nada. Versículo 5. Porque entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo não preparaste. Está citando o Salmo 40. É que Deus disse: sacrifícios eu não quero, mas o corpo tu preparaste. Que é esse corpo? É o corpo do seu filho. Holocausto e obstáculos para o pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui veio no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Reparem, Cristo veio para fazer a vontade do Pai, que o seu próprio Filho fosse sacrificado em nosso lugar, pagasse a dívida dos nossos pecados. Uma vez só. Não era repetir, era uma vez só. E esse sacrifício é tão perfeito que não precisa de mais nada de sacrifícios. Versículo 8. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e orações por pecado não quisestes,
nem lhe agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, segundo o conceito da lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Reparem bem, tira o primeiro para estabelecer o quê? O segundo. Aqui mostra claramente, irmãos, que todos aqueles rituais para ser lido no Testamento, embora tenham lições para nós, mas são coisas temporárias, que Deus diz, não é para agora. Isso acabou. Ora, irmãos, eu estou a escrever nesta carta, sabendo perfeitamente que ainda no seu tempo, os sacerdotes do tribo de Levi estavam oferecendo sacrifícios no templo, todos os anos. E pessoas que, quando cometiam pecados, lá iam a Jerusalém, trazendo sacrifício e tudo isso. E eu estou a dizer aos cristãos que têm aceitado Jesus, não é para nós. Isso acabou. Acabou. Cristo é o sacrifício perfeito, não é preciso mais nada disso. E então estas religiões, na sua ignorância, querem impor às pessoas aquilo que está no Velho Testamento escrito por Moisés, os rituais da lei. Não se come isto, não se come aquilo. Querem impor a circuncisão. Querem impor o sábado. E depois dizem as pessoas, se você não guardar isto, você está pecando contra Deus. O nosso irmão Américo me falou de uma senhora que pertence a esta religião. E disse, pastor Duarte, se não se importa de mandar mensagens suas para esta senhora? Eu disse, não importa. Então ele me deu então o e-mail dela. É uma senhora já consolidada. E então comecei a mandar mensagens, através das mensagens que eu pego aqui. Outro dia ela respondeu uma mensagem dizendo, pastor Duarte, não fique zangado comigo, mas eu, sabe, eu sou uma pessoa muito zelosa da minha religião e é muito importante nós guardarmos o sábado. A Bíblia mostra que a gente deve guardar o sábado. E então eu mandei esta mensagem para ela. Isso é uma coisa temporária. São sombras, não é nada. Nós estamos no conceito da lei. Não é no conceito. Nós estamos no conceito da graça. Não é no conceito da lei. Esperamos que ela leia as passagens de tudo isso. Versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo. Reparem, diz Jesus Cristo, feita quantas vezes? Uma vez, só uma vez. Foi suficiente. E assim, todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca, reparem, que nunca podem tirar os pecados. Ora, meus queridos irmãos, será que algum animal morreu de sua própria vontade? Já pensaram nisso? Coitados dos animais. Traziam um cordeirinho, coitado. Eu nem sabia qual era a razão que ele ia para ali. E depois matavam o cordeiro, diziam à pessoa, põe a sua mão sobre o cordeiro, a cabeça do cordeiro. E o cordeiro, sem saber o que é que estava a fazer, porque ele não cumpria nada, aceitava aquilo tudo, e era morto. As pessoas não compreendem, os animais, Deus nunca aceitar uma coisa que foi feita sem o animal ter vontade de o fazer. Está bem? Mas o Filho de Deus o fez da sua vontade. Pai, se for possível, passe minhas calças, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E quando ele morreu naquela cruz, foi seguindo a vontade do seu Pai. E Deus aceita isso. Foi um sacrifício perfeito. Foi feito segundo a vontade. Não foi uma coisa forçada. Foi feito segundo a vontade do Filho. Eu aceito este sacrifício pelos homens, pelas mulheres. Os sacrifícios animais nunca podem tirar os pecados das pessoas. Eram sombras, não é nada. Proféticas que apontavam para a vinda do Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício
pelos pecados e está sentado à destra de Deus. Você não precisa ir a Jerusalém para falar com o sumo sacerdote levítico. Na sua própria casa, na sua própria cama, a sua uma oração, o sacerdote está sentado à direita do Pai, ouvindo tudo e intercedendo em nosso lugar. Está a haver diferença em nós. E estas religiões querem forçar as pessoas a seguirem coisas que Deus já disse. Isso já acabou. O conceito da graça é superior ao conceito da lei. O conceito da lei não sombras, mais nada. O Filho é perfeito em tudo. Eu tenho poder. Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos de cabelo aos seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É para sempre, é eterno. Quando Deus diz estás perdoado, estás perdoado completamente. Versículo 15. E também o Espírito Santo novo testifica. Porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos, acrescenta, e jamais, reparem bem, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aqui está a diferença entre o conceito da lei e o conceito da graça. O conceito da lei lembra sempre dos nossos pecados. Não mostra misericórdia para ninguém. Mas o conceito da graça, Deus diz, estás perdoado, está tudo esquecido. Tem paz, estás perdoado. Ora, onde há remissão destes? Reparem bem, não há mais oblação pelo pecado. Não é preciso mais nenhum sacrifício. Está tudo feito. Quando Cristo estava na cruz, as últimas palavras foram, está tudo quê? Consumado. Já fiz tudo para a salvação das pessoas. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Se você quer ir ao Pai através das suas boas obras, você está numa coisa que Deus não aceita. Se você quer ser ao Pai através da lei, você está em um lugar errado. Se quer ir ao Pai pelos seus sacrifícios, você faz aqui na terra, você está em um lugar errado. É só através de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus. Não. E minha esposa, sabendo da minha mente, veio a horas certas. Vamos então pôr de pé e cantar no domingo.
Deus Pai, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, aqui com os nossos irmãos e irmãs, nesta igreja, neste lugar aqui local, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, agradecemos, ó Pai, que através do sacrifício do teu Santo Filho, nós já não vivemos debaixo da lei, mas sim debaixo da tua infinita graça, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Dá-nos uma boa semana, Pai. Estejas connosco, que esta lição nos sirva de guia para as nossas vidas e também para ensinar a outros à nossa volta, Pai. Começando pelas nossas famílias, Pai. Obrigado por tudo que foi feito aqui esta manhã, Senhor. Estudos bíblicos, ó Pai, o louvor. Obrigado, Senhor, pelo esforço que todos fazem, ó Pai, para te servir e te louvar aqui domingo após domingo, Senhor. Obrigada pela mensagem mais uma vez, pela saúde do nosso pastor e da sua família. Senhor, toma conta, Pai, para que ele continue aqui conosco por muitos mais anos, Pai. Obrigado mais uma vez e é no nome do teu Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Amém.